Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise bem de perto do capítulo 8 do Evangelho de Lucas. E para nos guiar, estamos com anotações e comentários de duas bíblias de estudo muito boas, a Holman e a NAI. E a nossa missão aqui é seguir um fio condutor, sabe? O que acontece quando um poder, assim, absoluto encontra fragilidade humana? O capítulo começa apresentando o pessoal que seguia Jesus, depois mergulha numa parábola que parece super enigmática e, de repente, a narrativa acelera, com uma série de milagres, um maior que o outro. A gente não vai só recontar, a ideia é sacar como a fé, o medo e até a rejeição reagem a esse poder. E as respostas, bom, nem sempre são as que a gente espera. Ok, vamos começar a desempacotar isso. Pessoas diferentes, da elite, marginalizados, seguidores próximos, multidões, e coloca todo mundo diante da palavra e do poder de Jesus. O que a gente vai ver é um espectro completo de reações. É um capítulo sobre encontros que forçam uma decisão, né? Esses encontros começam com um grupo que muitas vezes fica meio em segundo plano. O texto diz que Jesus viajava de cidade em cidade e com ele estavam os 12 e também algumas mulheres que haviam sido curadas. Nomes como Maria Madalena são citados, mas um em particular me chama a atenção. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E a importância disso é enorme. As fontes destacam que elas não eram meras espectadoras. O texto é claro. Elas o serviam com seus bens. Na prática, elas eram patrocinadoras, elas financiavam todo o ministério. E a presença de Joana é muito reveladora. Cusa era um alto funcionário da corte de Herodes Antipas, o governante da Galileia. O que me impressiona nisso é que a presença dela ali significa que as notícias sobre Jesus chegavam direto aos ouvidos de Herodes. O mesmo Herodes que prendeu e depois executou João Batista. A tensão política nos bastidores devia ser, assim, imensa. Sem dúvida. Mostra que a mensagem de Jesus não estava restrita aos vilarejos, sabe? Ela estava se infiltrando nos corredores do poder, o que com certeza preocupava as autoridades. E com essa multidão toda ao redor, Jesus não faz um grande sermão. Ele conta uma história sobre jardinagem. Parece simples demais, mas é uma de suas metáforas mais cortantes. A parábola do semeador. Exato. Um homem sai para plantar e a semente cai em 4 lugares. Uma parte na beira do caminho, que é pisada, outra em solo rochoso, brota rápido, mas morre. A terceira parte cai entre espinhos, que crescem junto e sufocam a planta. E, finalmente, uma parte cai em terra boa e, produz uma colheita incrível. E o mais legal é que depois os próprios discípulos falam que não entenderam muito bem e pedem uma explicação. E aí Jesus decodifica tudo para eles. A semente é a palavra de Deus e os solos são as reações das pessoas. Sim, é um diagnóstico espiritual, né? O solo à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas é tão superficial que a mensagem nem entra. O diabo, na metáfora, a rouba na hora. O solo rochoso representa o entusiasmo inicial, aquela alegria que não tem profundidade. Na primeira dificuldade, a fé murcha. O solo com espinhos me parece o mais traiçoeiro, porque ele dá a ilusão de crescimento. A planta nasce, parece que vai dar certo. Mas é uma morte lenta por asfixia. Exato. É uma imagem muito forte para o poder das distrações, né? As preocupações, dinheiro, prazeres. A palavra está lá, mas não consegue respirar para produzir fruto. Exatamente. O que nos leva à boa terra. E a descrição é bem específica. São aqueles que, com um coração bom e reto, ouvem, retêm e dão o fruto com perseverança. Não basta ouvir. A fórmula completa é ouvir, reter e perseverar. A perseverança é o que diferencia a boa terra. O cultivo é um processo contínuo. Espera um pouco, porque logo depois disso o assunto parece mudar totalmente. A gente sai da agricultura e vai para, decoração de interiores. Jesus começa a falar de uma candeia que ninguém acende para esconder. Qual é a ponte que a gente está perdendo entre a semente e a lâmpada? Essa é a pergunta-chave. A conexão é a ideia de revelação. Jesus diz que aos discípulos é dado conhecer os mistérios do reino, mas para os outros é em parábolas. Parece que ele está escondendo a verdade, mas a parábola da candeia corrige essa ideia.
A luz não foi feita para ficar escondida para sempre. Entende? O ponto é, a capacidade de ver a luz depende da condição de quem olha. Para um coração que é boa terra, a parábola ilumina. Para os outros solos, ela continua sendo só uma história. A revelação exige um receptor preparado. Entendi. A verdade está disponível, mas é preciso ter olhos para ver, o que depende do tipo de solo que a pessoa é. Isso prepara o terreno perfeitamente para o que vem a seguir, porque agora o capítulo muda de marcha. Se até agora a palavra testava os corações, agora o poder de Jesus vai testar a realidade física. E o primeiro teste acontece no Mar da Galileia. Jesus e os discípulos num barco. Ele dorme e vem uma tempestade violentíssima. O pânico é total. E esses homens, muitos deles pescadores experientes que conheciam aquele lago, estão gritando: Mestre, a gente está morrendo. É o caos total. E a resposta de Jesus é de uma calma que assusta. Ele acorda, repreende o vento e as ondas e tudo para. Mas a parte mais cortante não é o milagre. É a pergunta que ele faz depois, no silêncio. Onde está a fé de vocês? Exato. A pergunta conecta tudo. Eles acabaram de ouvir a parábola sobre reter a palavra, mas na primeira crise de verdade, o medo foi maior. É a primeira demonstração de poder bruto, sabe? A uma autoridade sobre a natureza. E a reação dos discípulos é uma mistura de espanto e medo. Eles perguntam: quem é esse cara? Eles ainda não sabem com quem estão lidando. E se acalmar uma tempestade com uma palavra já abalou eles, o que encontram na outra margem está numa escala totalmente diferente. Não é mais sobre controlar a natureza externa, mas confrontar o caos dentro de um ser humano. Sim, eles chegam na terra dos Gerasenos e são recebidos por uma figura de puro horror. Um homem possuído que vivia nu entre os túmulos, quebrando correntes. Uma pessoa completamente desumanizada. E o diálogo é impressionante. Jesus pergunta o nome do espírito e a resposta é legião. As fontes ressaltam que isso era um termo militar romano para uma unidade de até 6.000 soldados. A palavra por si só já indica a magnitude da opressão que aquele homem sofria. E os demônios sabem exatamente quem é Jesus. Eles o chamam de Filho do Deus Altíssimo e imploram para não serem enviados ao abismo. Eles têm o reconhecimento teológico mais apurado que os próprios discípulos naquele momento. É impressionante. E o clímax do exorcismo é selvagem. Os demônios pedem para entrar numa manada de porcos. Jesus permite, e a manada inteira, tipo uns 2.000 porcos, se atira de um penhasco e se afoga. Uma cena de horror e um prejuízo econômico gigantesco. Isso explica a reação do povo da cidade. Eles chegam, veem o homem que era um terror, agora vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e a reação não é de alegria, é de medo, um grande temor. E eles pedem para Jesus ir embora. É um paradoxo fascinante, né? Eles preferem o caos familiar que eles conheciam à ordem assustadora que esse poder divino trouxe. O poder que salva também pode destruir a economia local. Isso é aterrorizante. É a rejeição pelo medo do incontrolável. Em contraste total, o homem que foi curado quer seguir Jesus, mas ele recebe outra missão. Sim, Jesus diz para ele: volte para casa e conte tudo o que Deus fez por você. Ele não pode seguir a comitiva, mas se torna a primeira testemunha naquela região. Um missionário para as pessoas que acabaram de expulsar Jesus. Que reviravolta! E o capítulo continua essa escalada de poder. Jesus volta para o outro lado do lago e a narrativa nos apresenta um novo tipo de fé. A de Jairo, um chefe da sinagoga, um homem importante do establishment religioso, que se humilha publicamente, caindo aos pés de Jesus porque sua única filha de 12 anos está morrendo. É a fé do desespero. Jesus concorda em ir, mas, antes de chegar na casa de Jairo, Lucas força uma parada no meio do caminho. Ele interrompe a história do homem importante por causa de uma mulher anônima na multidão. Uma mulher com uma hemorragia há 12 anos. E a gente precisa entender o peso disso. A lei da época tornava a condição dela, ela era considerada ritualmente impura. Isso significava um isolamento social profundo. Por 12 anos, ela foi uma pária.
O ato de tocar na veste de Jesus no meio da multidão foi um ato de fé desesperada e muito arriscado. Ela toca e o texto diz que imediatamente a hemorragia parou. A cura é instantânea, mas Jesus para tudo e pergunta: quem me tocou? Os discípulos acham a pergunta meio sem sentido. Claro, no meio daquela muvuca. Exato. Mas ele insiste porque sentiu que dele saiu poder. E essa pergunta de Jesus não é por falta de informação. Ele está transformando uma cura privada num testemunho público. Ele a força a sair do anonimato, não para envergonhar, mas para restaurá-la por completo. A cura física já tinha acontecido. Agora ele queria a cura social e espiritual. A mulher se apresenta, tremendo, e conta tudo. E a resposta de Jesus é de uma ternura imensa. Filha, a sua fé a salvou. Vá em paz. Ele não a chama pelo problema dela. Ele a chama de filha, reintegrando ela à comunidade da forma mais pública possível. E tem uma simetria poética aqui que é fácil de perder. A mulher sofreu por 12 anos, que é exatamente a idade da filha de Jairo. Enquanto uma vida se esvaía, a outra florescia. A cura da desesperança crônica acontece momentos antes da notícia da morte da outra. As duas histórias estão totalmente ligadas. E essa ligação fica dramática porque, enquanto isso tudo acontece, chega a notícia que Jairo mais temia. Alguém da casa dele diz: sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. É a frase da desesperança final. A fé de Jairo é levada ao ponto de ruptura. E a resposta de Jesus, ignorando o mensageiro, é direta para Jairo: não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Uma promessa que desafia a realidade, dita no pior momento possível. Ao chegar na casa, o cenário já é de luto. Pessoas chorando, lamentando. A Jesus fala: ela não está morta, mas dorme. E a reação deles é rir dele. O lamento vira zombaria. Mas ele não se abala. Entra no quarto só com os pais e 3 discípulos. É o clímax de todo o capítulo. Depois de mostrar autoridade sobre a natureza, demônios, doença, ele agora encara o último inimigo. Ele pega a mão da menina e dá uma ordem simples: menina, levante-se. E ela se levanta na mesma hora. O espírito dela volta. É a demonstração final e máxima de autoridade. Autoridade sobre a própria morte. A escalada que começou numa tempestade termina na ressurreição de uma criança. Uau! Que jornada! Recapitulando o capítulo 8, a gente começou vendo o suporte improvável de mulheres da elite, passamos por uma parábola que força a gente a olhar para dentro, para o tipo de solo que somos, e então fomos jogados numa sequência de demonstrações de poder que vão do controle da natureza, passando pelo confronto com o mal, a cura da doença crônica e, finalmente, a reversão da própria morte. Exatamente. E o fio da meada que liga tudo isso é a questão da resposta. Como as pessoas reagem? Os discípulos com fé vacilante, o povo de Gerasa com medo e rejeição, a mulher com uma fé desesperada que busca o toque, Jairo com uma fé que é esticada até o limite. O capítulo inteiro funciona como um espelho. Ele não só mostra o poder de Jesus, mas reflete as nossas próprias reações possíveis diante do divino. E isso nos deixa com um pensamento final, uma tensão curiosa no texto para a gente refletir, formando uma testemunha pública. No entanto, aqui no final, depois do seu milagre mais espetacular, ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Isso levanta uma pergunta intrigante. Por que o comando para proclamar num caso e o comando para o silêncio no outro? O que essa diferença pode nos dizer sobre o propósito e talvez sobre o tempo certo para a revelação de verdades tão poderosas?